Mas aqui, aquele povo ali da cidade de Tessalônica, ele tinha pouco conhecimento ainda a respeito da volta de Jesus, e começaram a criar algumas confusões. E nelas, 3 confusões estavam sendo alvo. E aí eles pedem o retorno do apóstolo Paulo, ou que ele escrevesse uma carta ali, para que pudesse explicar melhor como que seria. Um dos problemas era, e aos que morreram, como ficariam? Porque eles receberam a mensagem que Jesus voltaria para arrebatar um povo santo, um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. Glória a Deus. Mas e os que morreram, aqueles que sofreram perseguição, aqueles que foram martirizados, como seria? Ficariam de fora desta promessa. Como então seria com aqueles que haviam partido? E eles não tinham resposta para isso até então. Um outro problema que eles estavam enfrentando ali é que, achando que se daria então o arrebatamento da igreja nos dias que eles estavam vivos. Naquela época, no primeiro século da igreja, eles já estavam pensando que era para eles o arrebatamento. Mas aí, um outro problema também surge, que eles começam ali ficar aflitos. É porque eles não queriam morrer, para não perder este arrebatamento, para não perder a salvação. Mas então, querendo estar vivo, querendo que os mortos, uma solução para aqueles mortos, o apóstolo Paulo então, ele começa a escrever, ele começa a falar com aquela igreja. E isto eu trago a vós como consolo, aqueles que já tiveram um ante querido, que já partiu em Cristo. Não é para nós nos entristecermos, é para nós ficarmos alegres, porque nós um dia o encontraremos. Ainda há pouco, há uns 4 meses atrás, eu perdi o meu pai, mas eu tenho certeza que um dia eu encontrarei com ele. Assim a cada um de vós. O pastor Gelson, que não tem a sua mãe, não tem o seu pai aqui com ele, mas certamente, continuando neste caminho, um dia ele encontrará com aqueles que já partiram, os seus antequeridos. E esta é uma mensagem então de consolo que o apóstolo passa para a igreja. Entre o crente que morreu com Cristo, aquele que partiu com Cristo e Cristo, eles têm uma aliança. Esta aliança que Cristo fez com a igreja, nem a morte tem como separar. Em Romanos capítulo 8 e verso 38 diz assim: nem a morte, nem a vida, nem as profundezas, nem o além, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor que há em Cristo Jesus para conosco, para o crente que aceitou a Jesus Cristo. E eu convido a você a glorificar a este Senhor nesta noite, porque você sabe que um dia encontrará com aqueles que partiram em Cristo. Para o mundo, a morte é o fim, mas sabemos que para a igreja, a morte é apenas uma ponte que mais rápido liga o crente à glória com o Senhor, quando voltar ali nas nuvens para arrebatar a igreja. Para o crente, quando dorme ou quando vem a este corpo tombar a terra fria, para Cristo, Ele está dormindo. Aleluia. E sabemos que o nosso sono, não importa quanto tempo leva, mas parece que fechamos o olho, e quando abrimos, não temos esta relação de tempo, de relógio, é um abrir, é um fechar de olhos. Então, para aqueles que morreram há 2000 anos atrás, que dormiram este sono com Cristo, quando Jesus voltar, eles irão ressuscitar. E para eles, esta ponte ligou tão rápido quanto para nós uma noite de sono quando acordamos. Aleluia! O segundo
a segunda preocupação é que o apóstolo Paulo ali então, ele vem ensinar que através do arrebatamento, não é para nós se preocupar com aqueles que morreram em Cristo, porque a mesma glória que Cristo virá para buscar a sua igreja, envolverá aqueles que já morreram também e descerão com Cristo. Aleluias! A glória que Cristo trará para nós também ressuscitará aqueles que dormiram. Muito além da escatologia, as almas virão com Jesus nas nuvens, e estas almas, depois de uma palavra de ordem, elas se encontrarão com os corpos e ressuscitarão. Mas quando elas estiverem vindo nos ares, elas virão acompanhadas de milhares e milhares de anjos. Veja como será maravilhoso, como será lindo naquele dia. Milhares e milhares de anjos se deslocando para buscar a sua igreja. E parece que nós muitas vezes não estamos preocupados com a volta do Senhor. Pregamos muito e ouvimos muito sobre o bem-estar aqui na terra, sobre o viver repleto, tendo um bom emprego, tendo dinheiro, tendo carro, tendo empresas, e não se preocupamos com aquilo que está no porvir. O apóstolo Paulo fala que ele não sabe que se foi em vida, aleluia, que se foi arrebatado, se foi em corpo, ele não sabe, mas ele sabe que o que ele viu ali na glória é tão maravilhoso que ele não teve como nem explicar. Eu creio que muitos aqui já ouviram falar sobre alguém que ouviu algum som, algum louvor que nunca foi entoado aqui. Alguém aqui também pode ter sentido saudade de um lugar que você não conhece, mas certamente é saudade do céu. Este lugar é maravilhoso, este lugar é lindo. O pastor Gelson ainda falava sobre ter duas casas. Se as casas aqui ainda fossem o maior prazer de nós estarmos dentro dela, eu ainda vejo e sinto saudade de um lugar que eu não conheço. Certamente este lugar é o céu. Para mim, a minha vida aqui, ela não tem ainda o prazer estando ou lá em Porto Alegre, aonde eu tenho o meu trabalho e a casa, ou aqui no interior. Não importa o lugar que eu esteja, eu não tenho ainda este aconchego, porque certamente este aconchego somente o lar ali no céu que nos espera. Aleluia! E enquanto isso, você vai prestando atenção e vai glorificando ao Senhor Jesus, porque Ele se entregou ali na cruz do Calvário. Ali, sozinho Ele padeceu, Ele pagou um preço de sangue, um preço de dor, um preço de morte na cruz do Calvário. Isso foi pelo amor da minha alma, por amor da tua alma, por amor da igreja, por amor da humanidade inteira, que Ele queria salvar. Aleluias! E por isso nós estamos aqui, a esperança de que Ele voltará um dia. Muitas vezes nós olhamos fotos daqueles que partiram, sentimos saudade, mas hoje eu digo a você, que você permaneça nos caminhos do Senhor, se quiser encontrar com aqueles que já partiram, porque há dois caminhos: há céu, há inferno, a salvação e a perdição. E certamente, se você estiver no caminho da salvação, você encontrará um dia com Ele. No primeiro século, ainda o povo fora de Israel não conhecia Jesus, não conhecia a igreja. Aqueles filósofos escreviam o que eles conheciam. Eles escreviam em tumbas dos mortos e criavam frases, palavras para aquelas pessoas que partiram.
Mas o apóstolo Paulo disse que o que ele pregava não era baseado em conhecimento, ou em filosofias vãs, ou em fábulas contadas, mas o que ele pregava era a palavra de Jesus, dos quais alguns filósofos chegavam a escrever algumas frases assim: eu não era, cheguei a ser, não sou, não importa. O que quer dizer, eu não era antes de nascer, nada havia, e antes, quando nascia, então ele chegava a ser, nasceu, passou a existir, mas não sou mais, é porque morreu, acabou, não importa, era porque nada mais importava porque havia morrido. Era como uma árvore, como uma semente, ela brota, nasce, cresce, dá os frutos e morre. E então, para aqueles filósofos, a palavra que eles davam de consolo era esta. Mas o apóstolo Paulo não utilizou dessas filosofias para pregar para aquela igreja que estava em crescimento. Essa igreja que chegou até nós. Um filósofo chamado Tóquio, ele escreveu: uma vez que o homem morre, nada há, não há ressurreição. Paulo diz: não digo isso baseado nas palavras deste homem chamado Tóquio. Teócrito, outro homem que também escreveu suas filosofias, e escrevia dizendo: a esperança para quem está vivo, mas para quem está morto não há mais esperança. Paulo diz: ainda bem que eu não escrevo baseado nas palavras de Teócrito. Aleluia. Outro chamado Catulo, ele escreve dizendo: quando nossa breve luz aqui se extingue, existe uma noite perpétua, da qual nunca mais sairemos dela. Ainda bem que Paulo não escreveu baseado nas palavras desses filósofos, mas Paulo escreveu e disse: digo isso baseado nas palavras do nosso Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glorifique. Pois o apóstolo Paulo escreveu baseado naquele que aonde passava, ele não deixava o morto no caixão. Onde ele passava, ele ressuscitava. Ele não participava de um velório sem trazer vida. Passando na casa de Jairo, ele ressuscita a filha de Jairo. Passando lá na cidade de Naim, havia uma viúva chorando, porque o seu filho havia morrido, e ele ressuscitou o filho daquela viúva. Ele chega na casa do seu amigo Lázaro, e diz: tira a pedra, mas não adianta, já cheira mal. Não, ele diz: tira a pedra, e Lázaro saiu com vida. Glorifique a este Jesus, renda graças a ele, digas aleluia, se comunique com o céu. Essa mensagem vem do céu para ti, vem do céu para a igreja. Glorifique a ele, aleluia. Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que estiver morto, este ressuscitará. Aleluia. Paulo está dizendo: a esperança é a consolo para quem está com a palavra de Jesus. Os ímpios na hora da morte veem trevas, eles não têm esperança. Por isso nós que somos cristãos, nós temos esperanças, nós entendemos que quando chegou o momento de alguém partir, o Senhor o recolhe, porque Ele sabe que um dia nós poderemos nos encontrar com Ele. Sabemos que é o único mediador entre Deus e o homem. Este mediador é o Senhor Jesus Cristo. Não adianta nós aqui querer adorar imagens, querer adorar Nossa Senhora, por mais respeito que ela mereça, mas ela não trará salvação para nós, pois quem trará salvação somente é Jesus Cristo. Esse que está dizendo: eis que estou à porta e bato. Aleluias.
santo é o Senhor Jesus. E não adianta nós deixarmos para nós, queremos fazer alguma coisa para alguém depois que morre. Aquele que morreu sem Cristo, não adianta fazer missa, rezar terço, fazer orações para encaminhá-los para o céu. Não adianta, porque foi sem salvação. Nós só temos a oportunidade enquanto temos vida. Por isso eu te digo, você que quem sabe está pensando em desistir desta caminhada, achando que o mundo ali fora te oferece coisas melhores, repense esta noite, pense melhor, porque lá fora, no mundo dos ímpios, te levarão ao inferno, te levarão à perdição. Mas aqui dentro, na igreja, te levará ao céu e te levará a encontrar com aqueles que já partiram com Cristo. Aleluia! Aleluia! Este é o grande Rei que nós temos, o único que garante vida eterna. Em João 14, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu vim para trazer paz, eu vim para trazer vida, e vida com abundância. Aleluia! Sabemos que aquele que não estiver no plano de Deus, não estiver no caminho do Senhor, um dia encontrará-se num tribunal, e certamente não é o tribunal de Cristo, porque este tribunal somente a igreja vai participar. Será o tribunal do juízo final, e ali neste tribunal, aquele que não for salvo, a terra fugirá dos seus pés, estará suspenso no ar, não tem para onde fugir, não tem para onde correr. De um lado estará aqueles amigos que antes estavam tramando contra os cristãos, contra a igreja. Do outro lado, os amigos deles de festas e daqueles prazeres deste mundo. E na frente estará o tribunal do juízo final, que Jesus Cristo estará ali para julgar. E juntamente com Cristo, a igreja estará por testemunha, ele julgamento. Aleluia! Falam que Jesus é somente amor. Não, Jesus ele é amor, mas ele é justiça também. Jesus, ele é fonte da água da vida, mas ele é fogo consumidor. Ele garante a água para você não ter mais sede, mas saiba que se você não participar dessa água, ele também é fogo que pode consumir e te mandar para o lugar que você não acha legal de estar. Aleluias! O meu Jesus, ele é Cordeiro de Deus, mas ele também é o leão da tribo de Judá. Aleluia! Glorifique! Aleluia! Deus maravilhoso! A quarta palavra que o apóstolo Paulo ali traz como consolo, que nós, os que estivermos vivos, não vamos preceder aqueles que já morreram. Nós que estivermos ainda vivos, esperaremos pelo momento em que os mortos ressurgirão. Não é algo bagunçado, a igreja é algo organizado. Subirão todos juntos, todos unidos. Após o toque da trombeta, seremos arrebatados todos com ele nos ar. Não importa qual foi a forma que morreu, qual foi a forma que foi sepultado, não adianta. A água deverá, os mares deverão devolver os seus mortos, a cinza deverá devolver os seus mortos. Não importa onde estiver, mas quando a alma descer, estes corpos serão ressuscitados, assim como Ezequiel 37, quando ali o Senhor fala sobre aquele vale de ossos secos. Aleluia. O que aconteceria? Ele manda Ezequiel profetizar sobre aquele vale, e ali nós temos uma ideia de como será o dia do arrebatamento, como serão
ressurgido e ressuscitarão, os corpos ganharão vida e eles voltarão, neste contato serão transformados, e quando estiver acontecendo ali, aquele contato para eles serem transformados, nós, os que estivermos vivos, estaremos sendo glorificados. Aleluia! Deus de poder. Mas o Senhor descerá. O apóstolo Paulo fala de três momentos, de três situações que estarão acontecendo quando começar ao mover do Senhor Jesus para encontrar com a igreja nos ares. Haverá um alarido, haverá uma voz de arcanjo, haverá um toque de trombeta de Deus. Mas que alarido é este? Alarido é um som que ninguém vai discernir, pois a palavra diz que todo olho verá, todo mundo verá este alarido. Como será? Para que você entenda melhor, Jesus está se levantando, os anjos estão ao seu redor, estão se preparando para descer nos ares para buscar a igreja. As almas estão sendo ali arranjadas, arrumadas no lugar para elas descerem junto. Haverá exércitos de anjos, porque também haverá exércitos de demônios nos ares querendo impedir a subida da igreja, o arrebatamento, impedir a volta de Jesus. Então este alarido é este som que ninguém discerne, é os anjos se falando, é o movimento no céu acontecendo, mas também haverá uma voz de arcanjo, que é uma voz de autoridade. Aleluia! Esta voz de autoridade, ela vai ecoar pelos quatro cantos da terra, todos ouvirão. Este arcanjo, ele começará a dar ordens, e ele vai dar ordens para que comecem a se alinhar os exércitos. Diz em Efésios capítulo 6, que Miguel, ele já tem a vitória garantida com os seus anjos. É certo que a vitória será da parte de Jesus, mas haverá sim aqueles que querem atrapalhar a vinda de Jesus. Mas também nesta voz de autoridade, esses arcanjos ali como generais de guerra, dando ordens, também terá o toque da trombeta. Então, quando ontem ainda mencionava sobre o capítulo 24 de Mateus, sobre os acontecimentos que antecederiam a volta de Jesus. Os acontecimentos são vários: fome, guerra, pestes, terremotos e muitas outras coisas. A natureza ia dar sinais. Mas a última que ele fala é sobre a procrastinação. O que é isso? É sobre deixar de fazer hoje para fazer amanhã, de não se preocupar com o arrebatamento, porque estão pensando, já faz 2000 anos que ele prometeu que voltaria e não voltou, então certo, hoje não vem. É certo que amanhã também não vem. Talvez no ano que vem, não tenho certeza. O importante é a gente se arranjar por aqui, ter uma vida boa aqui. Este é o sinal, o último sinal que está acontecendo nos dias de hoje. É deixando para o amanhã, é o último sinal. Então creia, a volta de Jesus está próxima. Este agora é o toque da trombeta de Deus. E quando este toque iniciar lá no céu, este toque, o mundo não ouvirá. Aleluia! O mundo não ouvirá esse toque. Somente ouvirá esse toque aquele que estiver ligado no Espírito Santo. Somente ouvirá o toque aquele que estiver com Cristo. Porque esse toque da trombeta de Deus lá na glória, o mesmo Espírito que está lá está na igreja.
Não importa o som que esteja tocando em qualquer lugar, mas este toque é o que nós não conhecemos, mas quando tocar lá nós vamos saber aqui que nós já estamos prestes a subir, que dentro de um piscar de olhos o mundo verá e esta transformação acontecerá. Aleluia! Eis que lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. É neste momento de um abrir e fechar, e nós abrimos e fechamos o olho, quando nós pensamos em fazer isso, nós demoramos mais do que fazer involuntariamente. Quando nós fizemos involuntário é muito mais rápido, mas quando nós programamos o nosso abrir e fechar de olhos é mais demorado. Então pense como será rápido, mas o mundo vai ouvir. Aleluias! Muitos são os que vão dizer o que está acontecendo. O que é isso? Uma nave espacial arrebatou, uma nave espacial levou um certo povo, tirou da terra. Outros vão dizer: não sei o que está acontecendo, mas haverão aqueles que são as 5 nécias, que não vigiaram, que não oraram, que estavam dentro da igreja, mas que se desviaram. As 5 tolas estarão aqui e elas dirão: não, nós sabemos, nós não conseguimos entrar, mas nós sabemos que o noivo veio, arrebatou a noiva e levou para morar com ele. A igreja subiu e não adianta nós corrermos mais para a igreja, porque não encontraremos mais o Espírito Santo ali naquele lugar. O Espírito Santo será recolhido junto com a igreja. Haverá então o arrebatamento. Aleluia, Jesus. Muitos vão dizer: cadê a mamãe? Cadê o papai? Cadê meus filhos? Não vão encontrar, é porque eles partiram. E este arrebatamento, ele é muito rápido. Por que que ele é rápido? Porque Jesus, ele é tão misericordioso que ele quer arrebatar este povo de uma forma que não se perca ninguém. Ele quer tirar. O que significa arrebatar era quando alguém, um pastor, ia arrebatar uma ovelha da boca de um lobo. Ele lutava e tomava, arrebatava, tomava para si. Então arrebatar é tomar com força. Jesus virá e vai tomar com força. Não adianta você ficar agarrado às coisas deste mundo, achando que vai poder subir junto com a sua mãe, junto com o seu irmão, junto com o seu pai. Jesus vai arrancar o teu pai de ti. Jesus vai arrancar o teu filho de ti. Não haverá tempo como você se agarrar a ele para subir junto. Mas arrebatar significa tomar para si. Eu posso explicar melhor. Em João 14, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu virei outra vez. Ele virá outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Eu quero te convidar para se pôr de pé nesta noite. Estamos chegando ao fim desta mensagem, e eu vou convidar, da mesma forma que nós fizemos ontem, que o círculo de oração aqui da igreja, aquelas que podem, se posicionem aqui no corredor da igreja, uma de frente para outra.
e os pastores, os obreiros que estão aqui, Aleluia. ficarão ao final do corredor, que quando as pessoas, a igreja toda vai passar por dentro deste corredor, quando passarem no final, aqui os pastores estarão orando, entregando a bênção, pois sei que muitos precisam de bênção aqui neste lugar, e a minha esposa, quando der o sinal, ela vai estar orando, ela vai estar cantando, louvando a Deus, e enquanto estiver sendo louvado, a igreja vai passar. Mas eu quero te levar este momento ainda, a você involuntariamente talvez participar comigo, mas eu vou te convidar a falar algo que não é do meu costume ficar aqui induzindo a falar algo, mas esta noite eu quero te induzir. Vamos falar em Gênesis 28. A igreja pode falar junto comigo.